Olá, amigo internauta, nós estamos juntos aqui mais uma vez no programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã, nessa série especial sobre o documento 105 da CNBB. Por isso, continua aqui conosco o padre Cristiano Holtz, que é vigário paroquial da Catedral Metropolitana de São Sebastião, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E agora, padre Cristiano, então, vai comentar um pouquinho para a gente sobre a estrutura, a organização do documento, para nos ajudar, para quem quer se aprofundar, a entender um pouquinho melhor. É até interessante a gente perceber como estrutura do documento e, ao mesmo tempo, já que o nosso programa é caminhando à luz da iniciação cristã, que como é que se faz um cristão? Justamente por meio da iniciação cristã, né? Então, num programa como esse, vale muito a pena a gente recordar a importância desse caminhar que a gente faz enquanto igreja que é catecumenal, que vai tendo as suas etapas e vai formando cristãos, e ao mesmo tempo estudar um documento que mostre, então, para que recebemos esses sacramentos, né? Para ser cristãos, para ser sal da terra e luz do mundo. O documento é dividido em 3 capítulos e, normalmente, esses nossos documentos eles têm uma metodologia já muito conhecida nossa, que é aquela do ver, julgar e agir, né? Então, na verdade, essa é a metodologia do documento. O capítulo 1º tem como título o cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo, esperanças e angústias. Só pelo título a gente já pode perceber que a ideia dele é justamente falar sobre o ver, né? Nós olhamos para a realidade do mundo e pensamos, o primeiro lugar, o campo especial de ação do leigo é no mundo. É aquele que é chamado a ser o sal da terra e ser a luz do mundo, sobretudo na sociedade. E aí, o que o documento faz? Vamos ver que sociedade é essa. Então, o documento tem, sim, uma boa parte, uma parte até extensa, onde ele analisa um pouco estruturas, mentalidades, o que está acontecendo no mundo de hoje, para que o leigo possa, sabendo a sua vocação, se posicionar e se colocar diante de tudo o que tem acontecido. De uma forma muito geral, é isso que o 1º capítulo trata. Já o 2º capítulo do documento, que seguindo a metodologia teria como palavra-chave o julgar, ele tem como título Sujeito Eclesial, Discípulos Missionários e Cidadãos do Mundo. E aí aqui, já não tanto olhando para a realidade do mundo como está, mas olhando para o cristão e quem é o cristão, qual é a sua vocação fundamental, o documento recorda essa expressão muito forte, sujeito eclesial. A gente sabe que não muito tempo atrás a gente tinha aquela visão do leigo como aquele que assistia à missa, por exemplo, aquele que só recebia, né? Então você tinha os pastores que eram os que faziam e os leigos que só recebiam. E aí de repente a gente vê o Vaticano II e a partir daí toda a pedagogia da igreja, lembrando, o leigo é um sujeito eclesial, é participante, é aquele que se coloca na igreja como alguém que faz. Senão a gente nem poderia falar em diálogo, né? Para haver diálogo precisa haver 2 sujeitos, 2 pessoas que se posicionam. E então, nesse 2º capítulo, lembra para nós, por exemplo, os carismas e os ministérios, lembra para nós uma coisa que eu achei muito bonita, que muito especial, é quando ele chama a atenção que a igreja precisa ter uma espiritualidade mariana, antes mesmo até do que uma espiritualidade petrina. O que ele distingue pelas 2 coisas? Petrina, aquela que vem da autoridade de São Pedro, fundada, né, como a igreja, com a hierarquia, mas ele diz, acima de tudo, mariana, servidora, porque a Virgem Maria é aquela que sai correndo para servir a sua prima Isabel. E aí coloca Maria como é, de fato, o modelo da igreja, mas também como fonte de espiritualidade leiga. E Maria como leiga, né, como mulher também leiga, a inspirar os cristãos leigos. Então esse 2º capítulo, ele se destina justamente a recordar aos leigos qual é o seu verdadeiro papel. Destaca algumas coisas que preocupam, destaca algumas coisas que acontecem também na vida da igreja, como, por exemplo, aquela grande tentação do que a gente hoje chama de clericalismo, né? Que é o leigo querer ser o padre, ser o mini-padre. E aí chama atenção, não, é uma vocação muito especial e muito centrada onde está, no seu próprio lugar, né? E tem o seu lugar na igreja que precisa ser acolhido e cada vez mais desenvolvido. Exatamente, né? Acharmos o nosso lugar, nós que somos leigos, você que nos assiste agora, nós que somos leigos. Padre Cristiano, queria pedir se o senhor poderia continuar com a gente mais agora o último programa para a gente fechar o documento. Então, a gente viu o ver, a situação do leigo no mundo que nós estamos hoje, o julgar, né, como esse leigo deve agir dentro da igreja e principalmente fora também. E aí nós vamos ver o agir. Então, o que o documento traz de bacana, traz de legal para nós leigos que queremos crescer e fazer esse mundo ser um pouco mais cristão. Então, você continua com a gente no próximo programa. Clique.